joelhos lanço aos teus pés. Quero entregar a minha vida em tuas mãos, uma vida de oração, uma vida de oração. Eis que venho sem demora, Apocalipse 3:11, breve Jesus voltará. Um feliz e abençoado sábado a você e a sua família, a você que está nos assistindo através da internet. É uma alegria para mim ter todos aqui nesta manhã. Você está na Capitol Brazilian Temple, uma igreja adventista do sétimo dia, de amor e fé que anuncia a breve volta de Jesus. Eu nesta manhã estou feliz porque eu vejo aqui amigos que estão nesta manhã conosco. Gente, quem sabe que veio do Brasil, pessoas das demais igrejas adventistas aqui ao redor e você amigo que foi convidado por um membro da nossa igreja. Sinta o nosso abraço, você é muito bem-vindo aqui, que Deus te abençoe. Nós estamos nesses últimos meses estudando sobre a vida e a obra do Espírito Santo na vida de cada um de nós, da nossa família e da nossa igreja. Na última semana, orando ao Senhor, ponderando sobre o que eu iria falar nos próximos sábados, espero que, fruto da direção do próprio Espírito Santo, eu estabeleci no meu coração que neste sábado e no outro sábado eu estaria falando sobre o Espírito Santo e o casamento. O sermão desta manhã, ele se complementará e terminará na semana que vem. Por isso eu quero convidar você a estar, além de conosco hoje, estar no próximo final de semana também, para que você possa saber o fechamento, o desfecho daquilo que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida matrimonial. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 2. Livro de Gênesis capítulo 2. Livro de Gênesis capítulo 2. Enquanto você está achando, eu quero pedir gentilmente que você mantenha a sua Bíblia aberta juntamente comigo, porque nós vamos visitar uma série de textos nesta manhã. Também gostaria de dizer que na casa do Senhor, na nossa igreja, nós nos preocupamos em pesquisar e anunciar o assim diz o Senhor. Deus é exaltado no nosso meio e a palavra do Senhor, ela é pregada, ensinada a toda a nossa comunidade. Eu amo a Bíblia e fico feliz de saber que a palavra do Senhor aborda todos os aspectos da nossa vida, entre eles o casamento. E agora então que você já achou, convido você a ler juntamente comigo a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 2, verso 18, diz assim a nós. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Verso 19. Depois que o Senhor Deus formou da terra os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusessem nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Verso 20. Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora como se fosse a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Glória a Deus por isso. Queridos, nós precisamos ser honestos conosco e assumirmos que hoje em dia nunca existiu, como nenhum outro tempo na atualidade, tantas facilidades domésticas. Nós temos máquina de lavar louça,
nós temos máquina de secar e lavar roupa, nós temos vários utensílios na hora de preparar a comida, como micro-ondas, fritadeiro, o próprio fogão. Nós também temos fralda descartável, papinha da Nestlé. Esses dias eu ouvi, acredite se quiser, pessoas procurando e pedindo por pipoca de micro-ondas sabor leitinho. Nós vivemos numa cultura onde, domesticamente falando, nós temos muitas facilidades. Aliás, para que nós pudéssemos manter um bom casamento, também não nos falta instrução e informação. Nós temos muitos livros, estudos, artigos, pesquisas, palestras, palestrantes, terapeutas, tudo à nossa disposição. Mas com tudo isso, os casais ainda enfrentam duras e profundas crises no casamento. E a minha pergunta nesta manhã é para você, por quê? Por que com tanta facilidade doméstica, por que com tanta informação e instrução, os casais ainda enfrentam profundas crises no matrimônio? Queridos irmãos, nesta manhã, a minha mensagem ela é endereçada a 3 grupos de pessoas da nossa igreja. Ela é endereçada, obviamente, aos solteiros, começando por eles. Porque em algum momento da vida de vocês solteiros, vocês terão que se deparar com a decisão de tomar um partido em relação ao casamento. E eu espero que nesse momento você tenha plena noção e conhecimento do que é o casamento, as suas implicações e a sua seriedade. Eu também gostaria de falar aos casais casados da nossa igreja, para que você possa manter o seu bom casamento. E se você estiver, porventura, vivendo uma crise, você tenha condições de superar tal crise. E eu também gostaria de falar aos nossos irmãos, nossos queridos amigos, que estão enfrentando um processo de divórcio, a fim talvez de você se perceber ou entender algumas coisas que têm acontecido na sua vida em decorrência dessa situação. No entanto, eu preciso aqui de inicialmente afirmar com você, o que é casamento? O que é casamento? O que é um matrimônio? Queridos, de uma maneira assim bem resumida e simples, casamento é quando 2 pecadores, e eu preciso lembrar você nesta manhã, todos nós, indistintamente, somos pecadores. Todos, sem exceção. O que significa que nós trazemos conosco problemas e defeitos. Então, quando 2 pecadores minimamente parecidos decidem se unir, se juntar, viver juntos a despeito de toda e qualquer circunstância da vida e não fugirem um do outro. Aí você começa a instituição do casamento. No entanto, e você sabe muito bem do que eu estou falando, para que a gente possa consolidar um bom casamento, um bom matrimônio, isso leva tempo. Na verdade, leva anos, quem sabe décadas. Muito tempo juntos para que a gente possa consolidar um bom casamento. No entanto, queridos, todos nós trazemos para o nosso casamento o nosso eu, a nossa vida, a nossa história. E não demora muito para dentro do casamento nós começarmos a termos problemas. E de repente, quando os problemas vão aparecendo, é do nosso instinto, da nossa natureza, querermos consertarmos todas as coisas. Agora veja, eu só posso querer consertar todas as coisas se todas as peças da minha vida, inclusive as quebradas, estiveram sobre a mesa. Se elas não estiverem sobre a mesa, é muito difícil que eu consiga consertar alguma coisa no meu casamento. E olhe lá, sabe que quando a gente entra para um casamento, alguns dizem que demora, que leva mais ou menos de 7 até 10 anos para que a gente possa assim se afinar, se ajustar e termos pleno conhecimento um do outro. A bem da verdade, querido, nós entramos num casamento, nós não conhecemos nem a nós mesmos. Profundamente, não. Leva-se décadas para você poder afirmar que você se conhece. Se é que um dia vamos chegar a conhecer tudo sobre nós mesmos.
O que dirá agora dizer que você conhece tudo sobre o outro? E lembrando que, de alguma forma, o casamento ele acontece e começa no namoro. E entre nós aqui, o namoro, de certa forma, ele até parece um ato de fraude. Porque a gente, quando começa a namorar, a gente gosta de exagerar nas virtudes e a gente faz de tudo para esconder os defeitos. E daqui a pouco a gente entra no casamento e algumas coisas que a gente não sabia, que a gente não via e que a gente não esperava, começa a aparecer, voluntariamente ou involuntariamente. Alguns, por um acerto de cálculo, preferem não contar tudo da sua vida. Entram para o casamento segredando algumas coisas de si, da sua história. Já outros, inevitavelmente, não porque não quiseram contar, mas por uma questão de situação, não deixaram que algumas coisas aparecessem. Mas dentro do casamento, e nada melhor do que o cotidiano da vida, começa a descortinar e desdobrar aquilo que a gente é e aquilo que o outro é, ainda que não nos foi contado. E dentro desse contexto, gente com menos de 7, 10 anos de casamento já começam a flertar com o divórcio, acreditando que para a inviabilidade do casamento naquele momento de crise, o caminho é o divórcio, como se essa fosse uma possibilidade razoável. Mas, queridos, nesta manhã eu gostaria de perguntar a você, gostaria de inquirir a você, o porquê tantos divórcios hoje em dia? Quando as crises batem à porta do nosso casamento, quando as dificuldades aparecem, eu acho que seria razoável nós voltarmos um pouquinho no solo, no chão, daquele dia que nós fizemos o famoso e tradicional voto matrimonial. Você se lembra do voto que você fez? Ou melhor, você se lembra do voto matrimonial? Nessa manhã eu trouxe aqui para que a gente possa ver juntos e relembrarmos, e eu espero que seja uma boa lembrança, uma boa memória, um pouquinho daquilo que é o voto matrimonial, o tradicional voto matrimonial que nós fazemos. Lembrando que um casamento convencional é quando nós temos o noivo, a noiva, nós estamos na frente de uma série de testemunhas que são os nossos familiares, os nossos amigos. Nós temos também um ministro, seja ele religioso ou civil, mas acima de tudo nós estamos na presença de quem? De Deus, do Altíssimo. Em dado momento, então, o pastor oferece a oportunidade para o noivo e para a noiva se dirigirem uns aos outros e eles fazerem esse voto matrimonial que começa da seguinte forma. Começa assim, ó: eu, o meu nome, Marco Faria, recebo a ti, Ingrid dos Reis, o nome da noiva, como minha legítima esposa. Mas antes de continuar aqui, eu preciso de fazer uma pausa e nós pensarmos num ponto aqui que a gente nunca se deu conta, talvez. Como que o voto matrimonial começa? Qual é a primeira palavra? Eu. Primeira pessoa do singular. Você está falando sobre você. Eu, no meu caso, sobre eu. Naquele momento, queridos, nós começamos o voto matrimonial na primeira pessoa, dizendo eu. Ou seja, naquele momento nós estamos assumindo um compromisso com a totalidade do meu ser, com a totalidade do meu eu. Eu não estou deixando nada para trás, nada de fora, nada do lado. Eu estou trazendo tudo de mim, tudo que eu sou, tudo que engloba a minha vida para aquele momento. E eu estou dando a minha palavra, que com a totalidade do meu ser, eu estou assumindo 3 compromissos. Quais são os compromissos? Eu vou o quê? Amar, respeitar e ser o quê? Fiel. E depois desses 3 compromissos, nós pressupomos que esse voto, ele cabe dentro de algumas circunstâncias da vida. Quais são as circunstâncias? Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Na riqueza e na pobreza. E esse voto apresenta também a validade
disso que nós afirmamos. Qual que é o tempo de validade? Por todos os dias da nossa vida. E esse voto apresenta uma razão justificável para que esse voto seja quebrado. Qual que é a razão, a justificativa? No dia que um ou outro ou os dois morrerem. É esse o voto que nós fazemos. E queridos, o ponto é, eu gostaria muito da sua atenção sobre isso, é que nesse momento, quando nós fazemos esse voto, repito e afirmo, nós entramos com a totalidade do nosso eu, com toda a força que há na nossa palavra quando eu digo eu. No entanto, você já parou para pensar no significado e nas implicações disso? Você, em realidade, depois que faz esse voto, depois que você fez esse voto, caso por qualquer razão que não seja a morte, e você quebra esse voto, você está quebrando parte do seu próprio eu, parte da sua própria história. Depois que fazemos o voto e o voto é quebrado, nós não estamos apenas voltando atrás na nossa palavra, nós não estamos simplesmente quebrando um matrimônio, nós estamos quebrando parte da nossa própria vida e do nosso próprio eu. E caso isso aconteça, toda a história que vier pela frente, que vier adiante, será uma tentativa de remendar, regenerar esse eu partido, esse eu quebrado. Sabe que se você romper o voto, aquele que você fez, toda a história para frente não será uma nova história, mas simplesmente será uma tentativa de reintegração desse eu quebrado. Você não começa uma nova história com uma outra pessoa, mas você embarca numa tentativa de consertar a sua história do seu eu quebrado, de acordo com a promessa que você fez com aquela pessoa, quando você estava livre para inclusive não fazer essa promessa, ou não tomar esse voto. Mas eu pergunto uma vez mais para você, por que tantos divórcios hoje em dia? Por que, infelizmente, nós somos assombrados pelo mal do divórcio? Antes de responder isso, eu preciso de responder para você o que é casamento. O que é casamento na prática e na essência? Mas antes de responder o que é casamento, a gente precisa de saber o que não é casamento. O que não é casamento. Obviamente, queridos, ninguém parte para a decisão do matrimônio buscando ser infeliz. Obviamente que não. Mas eu sinto em te dizer que o primeiro passo no rumo da infelicidade matrimonial é você embarcar no casamento achando que você vai fazer o outro feliz ou que o outro vai lhe fazer feliz. Se você quiser saber o caminho do sucesso no casamento, existe muitas vias, mas existe uma para a desgraça que é certo: casar achando que você vai fazer ou esperando que o outro lhe faça feliz. Nós não nos casamos para fazer o outro feliz ou para que o outro nos faça feliz. Queridos, em realidade, quando nós tomamos a ideia do casamento, nós deveríamos pensar em alguns padrões e critérios. Acontece que muita gente, infelizmente, talvez por ignorância, outra por rebeldia, casam pensando em muitas coisas, menos naquela que é essencial. Infelizmente, muitos motivos e razões errados nos empurram para o matrimônio. Mas sabe qual deveria ser a primeira pergunta que nós deveríamos fazer antes de nos casarmos com alguém? Essa pessoa me ajudará verdadeiramente ao entrar no céu? A primeira pergunta que nós deveríamos fazer ao considerarmos alguém para namorarmos, futuramente noivarmos e casarmos é: essa pessoa irá verdadeiramente me ajudar a entrar no céu? Aliás, não apenas essa pergunta deveria aparecer para nós antes de casarmos. Essa pergunta também deve aparecer antes de termos filhos. Será que eu e o meu esposo, nesse momento da vida, estamos prontos e aptos para ajudarmos uns aos outros e ajudarmos o nosso filho a entrarmos no céu? Porque quando fazemos essas perguntas antes de namorarmos, antes de casarmos, antes de termos filhos, é muito possível e claro você ouvir a voz do Espírito Santo. Mas depois que as crises vêm, os problemas aparecem, é muito mais difícil de ouvirmos o assim diz o Senhor através do Espírito Santo, a partir de uma decisão equivocada que nós tomamos no passado.
Queridos, infelizmente, muitos casamentos não surgiram, aconteceram em circunstâncias espirituais. Não levamos em conta na escolha de alguém, seja de um homem, de uma mulher, critérios espirituais. Nós pensamos em coisas boas, necessárias, importantes, mas não deixamos que em primeiro plano estivesse sobre a mesa a questão da espiritualidade do indivíduo. Sabe? Escute bem o que eu vou ler para você aqui agora. O tipo de pessoa que você escolheu para namorar ou casar é um direto reflexo do seu nível espiritual no momento em que você fez a sua escolha. A pessoa que você escolheu para namorar e consequentemente casar retrata de forma direta o seu nível espiritual no momento em que você fez aquela escolha. E sabe que antes de entrarmos no matrimônio, nós também deveríamos orar, e orar muito. Aliás, querido papai, querida mamãe, você com um filhinho já no ventre, você com um filhinho em formação, ou um menino, uma menina, um jovem, um adulto, ore de noite para que Deus aponte no caminho dele ou dela um bom companheiro, uma boa esposa, um bom esposo. Nós deveríamos orar genuinamente para que nós e os nossos filhos tenham sábia escolha no momento da sua decisão para casar. Pastor, mas e o que dizer do amor, pastor? Porque eu amo fulano, eu amo ciclana, a gente se ama, pastor. Ah, que lindo, né? O amor. Mas você já parou para pensar que a gente usa a palavra amor, por exemplo, para um lugar que a gente vai? Nossa, eu amo tal lugar. Eu amo tal livro. Eu amo tal filme, eu amo tal pessoa, eu amo tal país. Semana passada eu ouvi alguém dizer assim, ó, I love fried chicken. Já parou para pensar que a mesma palavra que a gente usa para afirmar um relacionamento com alguém, a gente usa para uma ave morta e frita? Em outras palavras, querido, a base, a premissa, o fundamento de um bom casamento não é o amor nem a felicidade, mas é a espiritualidade. O que sustenta-nos no dia a dia não é necessariamente o amor e a busca pela felicidade, mas é a espiritualidade do casal. Existe um pastor aqui nos Estados Unidos, um pastor adventista, Henry Wright, e ele diz, assistindo um seminário dele recentemente, pode me ajudar a passar, por favor, Guilherme? Aqui não está passando? Ele diz o seguinte, eu gostaria que você acompanhasse o texto comigo. Pode passar o próximo, por favor? Ok, ele diz assim, o casamento é um relacionamento espiritual e não apenas físico. Portanto, os seus desafios podem ser enfrentados com sucesso apenas por duas pessoas genuinamente espirituais. O que é o casamento? É uma festa? É uma celebração religiosa? É assinar um documento? É duas pessoas com autorização e legalidade para agora poderem viver juntas e irem para a cama? Não. O casamento é um relacionamento o quê? Espiritual e não apenas físico. Portanto, os seus desafios podem ser enfrentados com sucesso apenas por duas pessoas o quê? Genuinamente o quê? Espirituais. E o que é uma coisa espiritual? Uma coisa espiritual é algo que foi criado por Deus. E que por ser criado por Deus só pode ser mantido pelos padrões, valores, princípios, mandamentos do próprio Deus. E o casamento, ele é uma instituição claramente criada, formulada pelo Senhor, o nosso Deus. E o casamento só pode ser algo bem-sucedido se nós trouxermos para o centro da vida e do matrimônio os atributos, os valores, os princípios, os mandamentos de Deus. E nesta manhã, querido, eu quero ver com você à luz da Bíblia, das Escrituras, o que Deus tem a falar para nós nesta manhã sobre o casamento. Eu quero que você volte comigo para o livro de Gênesis no capítulo 2. E agora a gente precisa de ver o que a Bíblia, a palavra do Senhor, como texto sagrado, tem a nos falar. Lembrando a você que Gênesis 2, embora exista essa divisão de capítulos, capítulo 1, capítulo 2, Gênesis 1 e 2 são duas narrativas
da criação de Deus que são paralelas, se complementam, embora tenham características similares, também têm as suas diferenças. Gênesis 1, por exemplo, conta a história da criação em 7 dias literais. Gênesis 2 fala da criação em 7 passos ou em 7 etapas. Enquanto Gênesis 1, o texto fala para nós sobre a criação do todo o universo, e o texto diz claramente, e assim foram criados os céus e a terra. Gênesis 2 fala sobre a criação a partir do escopo da terra, e o texto diz claramente, assim foram criados a terra e os céus. Enquanto Gênesis 1 fala da criação, deixando um pequeno espaço para o ser humano, ele e a mulher como uma simples parte entre tudo, Gênesis 2 mostra a totalidade do ser humano dentro de toda a narrativa. Enquanto que Gênesis 1 mostra Deus, Elohim, como um Deus transcendente, Gênesis 2 fala de Deus, Elohim e Yahvé, um Deus pessoal, relacional, bem próximo do ser humano. Enquanto Gênesis 1 fala de ordem cronológica da criação dos animais e das plantas, Gênesis 2 fala que as plantas, elas foram feitas para embelezar o entorno do homem, para servir de alimento para ele, e os animais servem de companhia e ao mesmo tempo prefiguram aquilo que seria a necessidade do homem de ter também uma companheira. E dessa forma o texto traz para nós a seguinte mensagem, gostaria que você lesse comigo, Gênesis capítulo 18, Gênesis 2, verso 18, diz assim o texto: Depois o Senhor disse. Queridos, se esses dois textos são paralelos, eu preciso de voltar em Gênesis 1 e notar o local aonde o Senhor disse alguma coisa, ou onde o Senhor considerou consigo mesmo. Gênesis 1, 26, o texto diz o seguinte: façamos o homem como? Exatamente, quando Deus considera consigo em criar o homem, ele decide criar um homem de acordo com a sua imagem, conforme a sua semelhança. Gênesis 2 mostra que nesse momento, Deus, ele conversa, ele pensa consigo mesmo e ele decide criar alguma coisa, em outras palavras. Assim como foi colocado na criação do homem, a imagem e semelhança de Deus, esse texto diz para nós que a mulher também invariavelmente recebe a imagem e semelhança de Deus. O texto na continuidade diz assim: então não é bom. Gênesis 1 apresenta Deus dizendo a cada término de dia que aquilo que ele havia criado era bom. Ao final de tudo, Deus olha assim de longe e vê tudo criado, Deus diz o quê? Eis que tudo isso é muito bom. Só que quando Deus olha a condição do homem, ele diz assim, não é bom. Em outras palavras, se Deus para a criação por ali, embora tudo estivesse ok, as coisas ainda não seriam perfeitas, ou não estaria no padrão de Deus poder dizer, eis que tudo é muito bom. A partir dessa ideia, Deus então traz em cena a criação da mulher, sugerindo que, assim como Gênesis 1, tudo que estava ali era muito bom, a mulher surgindo e nascendo na narrativa é o que vai atestar e dizer, eis que verdadeiramente tudo é muito bom. Queridas mulheres, não sei se você captou, mas o quanto de importância e de valor Deus deu a você. O homem no paraíso, sozinho, não poderia ser considerado dentro daquele contexto um mundo perfeito para si. Faltava alguma coisa, faltava você, querida mulher. E na continuidade do texto, diz assim a palavra do Senhor no verso 18, vou fazer para ele alguém que o ajude. E a palavra-chave do texto aqui é a palavra ajude, esse substantivo. Aqui você tem um substantivo que comumente quando se pensa na mulher como alguém que está ali para ajudar, pensa na mulher na perspectiva do serviço braçal, do apoio nas tarefas, nas atividades que o homem tem. Queridos, não que isso não seja possível,
mas primariamente a palavra ajude não está falando das tarefas que o homem tem a desempenhar. A palavra ajude aqui, ela tem um algo mais. Bom, para a gente poder entender um pouquinho melhor, eu preciso inclusive de resgatar aqui de onde vem essa palavra ajude. A palavra ajude no hebraico é a palavra ezer, que vem da raiz do verbo azar, que significa ajudar. E quando nós vamos à Bíblia, nós percebemos que a Bíblia fala de Deus como sujeito e o homem como objeto. Em outras palavras, esse verbo sempre que ele é apresentado, Deus é o sujeito e o homem é o objeto. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 49, verso 25. Só um exemplo para que você possa ver. Gênesis 49, verso 25, o livro de Gênesis está praticamente terminando. Essa é a história de José com Jacó, os seus irmãos, e o texto diz assim: pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará. E aqui aparece a mesma palavra, ou seja, assim como Deus promete ajudá-los, esta palavra é empregada no caso de Eva em relação ao seu esposo. Mas, queridos, a palavra ezer, ajudante, ela também representa uma outra palavra, ela é sinônimo de uma outra palavra, meng, que significa escudo. Ou seja, quando Deus coloca a mulher, quando Deus institui a mulher, quando Moisés vai escrever sobre a criação da mulher, ele usa uma palavra que biblicamente ela tem uma relação com escudo. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio 33, verso 29. Deuteronômio 33, verso 29. São apenas algumas páginas, alguns livros à frente, e a gente vê o que a Bíblia fala em Deuteronômio 33, verso 29, usando essa palavra. Diz assim o texto bíblico: Deuteronômio 33, 29. Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Ou seja, a mesma palavra que Moisés usou para escrever sobre a criação da mulher, ele emprega agora mostrando que Deus, ele é o escudo do seu povo. Mas não bastasse a mulher entrar em cena como aquela que é uma ajudante, tal como Deus é para os seus filhos, não bastasse a ideia da mulher ser um escudo para o homem, a Bíblia também apresenta a ideia de salvação. Essa palavra ezer aqui, ela é relacionada com a ideia de salvação na Bíblia. Abra sua Bíblia comigo em Salmos 63, verso 7. Livro de Salmos 63, verso 7. Livro de Salmos 63, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Salmo 27, verso 9, volte um pouquinho às páginas da Bíblia. Salmo 27, verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Queridos, e eu gostaria muito da tua atenção aqui, porque isso daqui define muito a identidade feminina e da mulher. Querida mulher, a Bíblia está descrevendo para você aqui a razão de você ser. A Bíblia está dizendo que Deus, quando cria a mulher, ele compara a mulher como uma ajudante, tal como é Deus ao ajudar os seus filhos. O texto diz que a mulher, ela tem esse papel de ser escudo, proteção. E a Bíblia usa uma palavra que depois se repete na Bíblia, mostrando que a mulher, ela tem inclusive um caráter de salvação na vida do homem. E seja no sentido espiritual, ou seja no sentido material, verdadeiramente, quantas vezes as mulheres salvam a nossa vida, queridos homens, e glória a Deus por isso. Querida mulher, querida mãe, querida menina, querida jovem, quando Deus criou você, Ele não apenas te fez bela, Ele colocou no centro da sua identidade
3 atributos, 3 características pertencentes ao próprio Deus: ajuda, escudo, salvação. Mas o texto diz assim, olha, que essa mulher seria como se fosse a outra metade do homem. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Me veio uma historinha na cabeça, vou contar para você, tá bom? Vocês gostam de história? Vamos lá. Um homem estava travando sérios problemas emocionais com a sua esposa. A mulher andava muito abatida, fraca, desanimada, cansada, lamentando. Isso se percebia nela, que de uma mulher bonita, estava um tanto quanto abatida fisicamente, se refletia na casa, a casa toda arrumada, e aquele marido começou a entrar em pânico, se perguntando o que fazer. E então, um dia ele chegou em casa, olhando toda aquela situação, pegou a mulher assim no colo, do jeito que ele estava, colocou ela dentro do carro e correu para um hospital. Entrou na ala de emergência e pediu urgentemente um psiquiatra de plantão. Ele não sairia dali se aquela mulher não tivesse o problema resolvido. O psiquiatra olhou o caso assim meio que de fora, pediu licença, pediu para que o homem saísse da sala, ficou só o psiquiatra e ela na sala. Em questão de minutos, quando se abriu a porta, a mulher era outra. Já havia cor na bochecha, o cabelo jamais alinhado, a mulher com os ombros erguidos. E o médico falou assim: Senhor, vem cá. Eu vou te falar o que a sua esposa precisa. Vem aqui. Trouxe o homem para dentro da sala, pegou a mulher, agarrou ela, deitou ela aqui e deu um beijo de língua demorado na mulher. Trouxe ela de volta quase que sem fôlego. E o médico falou assim: a tua mulher precisa disso, e 3 vezes por semana. Na outra semana, volta o rapaz. E ele veio se queixando que a mulher não tinha mudado muita coisa dali. E o médico falou assim: mas amigo, por que você voltou, querido? Falou: doutor, eu voltei aqui porque o senhor disse que ela precisava 3 vezes por semana, e já completou uma semana e é a sua vez agora, pode ir. Sabe, irmãos, as nossas mulheres são presentes na nossa vida, queridos homens, e na semana que vem, e é isso que eu quero dizer para você, eu vou falar sobre os homens, sobre os maridos. Queridas esposas, por favor, orem pelo seu pastor. E eu estou sentindo aqui pelo olhar que semana que vem o sermão vai ser poderoso, viu? Pelo tanto de oração. Voltando ao texto. O texto diz assim: como se fosse outra metade. E essa expressão, são apenas 2 preposições pequenas e um pequeno pronome no final, um pequeno pronome masculino singular. E a expressão como se fosse outra metade, ela tem 2 palavrinhas. A palavrinha que significa como e semelhante, como ou semelhante, e uma outra expressão que é a expressão neged, que significa contra ou de frente. O que o texto está dizendo aqui? Quando Deus cria a mulher, é fato que Ele criou a mulher na mesma essência do homem. Na nossa natureza, na nossa essência, homem e mulher, somos seres humanos, partilhamos da mesma essência. Nós temos semelhança, nós temos muitas semelhanças. Mas o texto diz também que nós somos colocados um de frente para o outro, um contra o outro, simbolizando o quê? Que embora sejamos semelhantes na nossa essência, na prática, na nossa composição, nós somos diferentes. Queridos, e é justamente o conceito de semelhança na nossa essência e diferença no nosso jeito o que se possibilita nós termos um casamento feliz e saudável. É justamente essa conjunção, esse paralelo de semelhanças e igualdades que permite com que exista harmonia dentro de casa. Porque se fôssemos plenamente iguais ou plenamente diferentes, seria impossível nos mantermos casados. E é justamente as nossas semelhanças e os nossos contrastes que nos possibilitam termos diálogo e relacionamento a fim de manter-nos casados. E no verso 21 diz assim a palavra do Senhor:
Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse em profundo sono. Por que que Deus precisou colocar o homem para dormir para poder criar a mulher? E aqui a gente percebe o seguinte: Deus, ele quis e decidiu trabalhar por si mesmo, operar a criação da mulher por si. Deus estava evitando que de alguma forma o homem pudesse ter qualquer parte, direta ou indireta, na criação da mulher. Deus não está precisando de um cobreiro. Deus não queria que o homem desse sugestão nenhuma a fim de evitar a ideia de subserviência. Deus não gostaria que no íntimo da mulher tivesse a percepção de que o homem, um ser também criado, tivesse de alguma forma participado no processo. E Deus, através disso, resguardou a igualdade entre homem e mulher. Mas sabe o que é mais bonito, queridos? Que nesse processo, quando Deus coloca Adão para dormir, Deus nos remete à ideia de que assim como nós passamos a existir num mundo já criado, no mundo onde Deus tinha formado tudo e de graça nos deu. Você já parou para pensar que nós descansamos no 7º dia no Éden, sem nunca termos trabalhado e sem nunca termos pedido? Isso é graça. O que Deus está mostrando aqui para a mulher é que ela é assim como o homem, ela foi criada de maneira igual. Não existe subserviência entre os dois. E Deus está mostrando para o primeiro casal que o fato de Deus criá-los e uni-los é uma atitude de graça, tanto quanto a criação, quanto o sábado. E hoje muito é se discutido e debatido sobre a questão da igualdade ou diferença entre homem e mulher. Veja o que a senhora Ellen White diz no livro A Ciência do Bom Viver, na página 361. Ela diz assim: nem o marido, nem a esposa deve pensar em exercer governo arbitrário um sobre o outro. Não intentem impor um ao outro seus desejos. Não é possível fazer isso e ao mesmo tempo reter o amor mútuo. Sede bondosos, pacientes, longânimos, corteses. Querido esposo, abra a porta do carro para a esposa descer. Não vá à frente da esposa deixando ela para trás. Cheios de consideração mútua. Pela graça de Deus, podeis ter êxito em vos fazerdes mutuamente felizes, como prometestes aonde? No voto matrimonial. Isto é uma resposta para as nossas inquietudes sobre quem manda em quem, sobre quem é maior do que quem. E queridos, na sequência, o texto diz então que enquanto o homem dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele local. E verso 22, dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou. A palavra costela aqui no texto é a palavra tsela. Essa palavra também significa lado. Tanto a ideia de costela quanto de lado estão presentes nesta palavra. E essa palavra, segundo a própria Bíblia, a percepção de Adão, significa o quê? Identidade e intimidade. Identidade e intimidade. Só que o texto diz que Deus formou a mulher da costela do lado de Adão. Essa palavrinha formou, ela no original é a palavra baná, é um verbo, significa construir. A palavra banar significa construir. Então, uma melhor tradução do texto é: Deus construiu a mulher. É interessante você notar que essa palavra, ela inclusive aparece em Amós 9:6, e ela aparece dizendo que Deus criou todas as coisas que existem no universo, inclusive, e colocando aqui, o homem e a mulher. Mas sabe, o verbo banar, ele é a raiz de uma outra palavra, bait, que significa casa e família. A palavra que Moisés escreve e usa para se referir à construção da mulher também significa na Bíblia, ou é raiz da palavra bait, que significa casa e família. E a gente vai vendo mais características e atributos que Deus vai colocando no âmago da existência da mulher. Mas o mais surpreendente é que esse verbo baná, ele aparece muitas vezes relacionando-se com a construção do tabernáculo no deserto e com o templo de Salomão. Quer ver só comigo? Abra sua Bíblia, por favor, em Salmo 78, verso 9. Salmo 78, verso 9. Livro de Salmos, 78, verso 9.
78, 69, perdão. Livro de Salmos, capítulo 78, verso 69. Diz assim a palavra de Deus. E construiu, e essa é a palavra aqui, baná, que aparece lá para a mulher. E construiu o seu santuário, durável como os céus e firme como a terra, que fundou para sempre. Abra sua Bíblia comigo agora em Reis, 1 Reis capítulo 6. Volte um pouquinho as páginas da Bíblia. 1 Reis capítulo 6. 1 Reis capítulo 6. Então, a palavra que está na sua Bíblia como formou é a palavra baná, é um verbo. Esse verbo dá raiz à palavra casa e família, que é a palavra bait. Mas esse verbo aparece quando Deus fala da construção do santuário e do tabernáculo. 1 Reis capítulo 6, verso 2 diz assim: a casa que o rei Salomão edificou, construiu ao Senhor. Verso 5, contra a parede da casa, tanto do santuário quanto do santo dos santos, edificou, é a mesma palavra. Verso 7, edificava-se ou construía a casa com pedras. Em outras palavras, queridos, veja a profundidade da Bíblia, da revelação como palavra sagrada. Deus está contando a história de como Ele criou o homem, como Ele criou a mulher. Deus vai contar como colocou os dois juntos. E na hora de descrever a mulher, obra que coroou a perfeição da criação, o autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim, assim como o homem é ajudado pelo sujeito Deus, a mulher foi colocada na vida do homem para ajudá-la. Assim como Deus é escudo para o homem, a mulher foi colocada na vida do homem para ser um escudo. Assim como Deus atua para salvar o homem, a mulher foi colocada na vida do homem para operar e trabalhar pela sua salvação. Assim como Deus ama, trouxe existência, casa e família, Ele já colocou no âmago da mulher essa percepção, essa noção, esse valor de casa e família. E assim como Deus construiu um santuário, um tabernáculo, a fim de operar para que o povo pudesse andar pelos caminhos do Senhor e encontrar a salvação, assim é a mulher na vida do homem. E se não bastasse, se não faltasse mais evidências, se não fosse necessário mais evidências, a palavra selá, que é da costela, que significa lado, ela aparece 39 vezes no Antigo Testamento. Das 39 vezes, cerca de 19 ela está ligada diretamente à construção do santuário. Um exemplo para você, abra sua Bíblia comigo, Êxodo 25, verso 12. Êxodo 25, verso 12. E queridos, quanto mais a Bíblia fala, quanto mais textos aparecem, mais eu me sinto satisfeito, mais eu me sinto pleno, porque nesta manhã, quem tem que falar e fundamentar toda a argumentação do pastor é a Bíblia, é a palavra do Senhor, e amém por isso. O texto bíblico diz assim, Êxodo 25, verso 12, fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca. 2 argolas dela, duas num lado, ou seja, a mesma palavra, e 2 argolas do outro lado. Essa mesma palavra é a palavra que aparece em referência à costela. Ou seja, queridos irmãos e irmãs, nesta manhã, quando nós lemos e nos deparamos com esse texto, fica evidente para nós a real identidade e as características da mulher dentro do casamento. Porque aqui nós estamos diante do primeiro, do casamento perfeito. A mulher foi criada com esse desígnio de ser uma ajudante para o homem como Deus o é. Foi colocada no caminho do homem para ser escudo como Deus o é. Para apoiar, ajudar na salvação do homem como Deus o faz. A mulher, ela tem um claro link com a construção da sua existência e a construção do santuário e do próprio tabernáculo. Dessa forma, queridos, eu preciso dizer a você que está evidente para nós o fato da mulher, inclusive, ter uma parte no processo de salvação do homem. E nesta manhã eu gostaria de mostrar aqui, terminar, com 3 textos da senhora Ellen White. O primeiro texto que eu gostaria de mostrar para você é esse daqui, que está falando diretamente à mulher, a você do gênero feminino, a você mulher. Diz assim a palavra do Senhor: a mulher, caso aproveite sabiamente o tempo,
e suas faculdades, descansando em Deus quanto à sabedoria e à força, pode ombrear com seu marido como conselheira, companheira e cobreira, sem todavia nada perder de sua graça feminil. O que a senhora vai estar dizendo para nós? Que se a mulher tiver uma íntima relação com o Senhor, se ela descansar na sua força e nas suas faculdades no Senhor, ela pode ombrear. O que significa ela pode ombrear com o homem? Ela pode caminhar junto com o homem. E ela pode ser para o homem o quê? Uma conselheira, uma companheira e uma cobreira. E aqui eu quero fazer aqui uma declaração. Na verdade, eu vou contar um segredo para vocês. Muitos, queridos, muitos dos erros que eu cometo no ministério, eles são estritamente responsabilidade minha e de mais ninguém. Mas muitos acertos no ministério eu preciso de distribuir, de compartilhar os louros da vitória e das bênçãos. E vocês não imaginam o quanto de influência a minha esposa exerce sobre mim. Quantas coisas acertadas nessa igreja partem e nascem de conversas, de diálogo, de consideração com a minha esposa. Já aconteceu de eu estar indo por uma direção, mas me consultar com ela e ela me dar um outro panorama e me fazer enxergar as coisas de um outro jeito. E daqui a pouco esse outro jeito acontece e eu recebo da igreja o feedback: ó, pastor, legal. O que às vezes passa desapercebido é que propriamente não começou comigo, começou com a minha companheira, a minha conselheira e a minha cobreira. E eu louvo a Deus, Ingrid, pela sua participação na minha vida, na nossa família e no meu ministério. Que Deus te abençoe ricamente. Queridos, o texto continua dizendo, a mulher pode elevar o próprio caráter, e assim fazendo, está enobrecendo o caráter de sua família. Querida mãe, querida mulher, trate de enobrecer o seu caráter. Deus te chama e te convida a você alimentar das suas faculdades. No mundo que foge da obesidade e que é escravo da síndrome do corpo perfeito, Deus te chama a você pautar a sua vida, o seu tempo, os seus recursos no seu caráter, nas suas faculdades. Não significa que mulher tem que ser feia e andar desleixada, mas significa que à medida que a gente cuida da nossa aparência externa, muito mais nós devemos cuidar da nossa aparência interna. E uma mulher bem educada, de bom caráter, de faculdade bem instruída, ela é uma influência positiva para toda a sua casa. E o texto termina dizendo para nós, queridos, por que não podem elas compreender suas próprias faculdades e, reconhecendo que essas faculdades lhes são dadas por Deus, se esforçarem por empregá-las ao mais alto grau em fazer o bem aos outros, em promover o progresso da obra de reforma, de bondade e bondade real no mundo? Escute só, queridas irmãs, Satanás sabe que as mulheres têm um poder de influência para o bem ou para o mal, e por isso ele tenta e quer alistá-las na sua causa. Querida mulher, você é uma agente poderosa de influência. Você é uma bênção no lugar onde você foi plantada e colocada. Você é uma pessoa única na sua espécie, no seu jeito, na sua forma. E quando Deus a instalou dentro de uma casa, de um lar, Deus sabia que você ali, caso se permitisse, caso as suas faculdades fossem bem desenvolvidas, você tornaria o seu lar e a sua família um pedaço do céu na terra. Mas nem tudo é um mar de rosas. E lá no começo eu falei sobre divórcio. E eu sei, queridos, eu estou falando nesta manhã para gente aqui que já se divorciou, gente que está lutando para não se divorciar. Mas veja só o que a senhora Ellen White diz aqui. Embora possam surgir dificuldades, perplexidades e desânimo, nem o marido nem a esposa abriga o pensamento de que sua união é um erro ou uma decepção. Resolva cada qual ser para o outro tudo o que é possível. Continuai as primeiras atenções, volta lá no seu voto matrimonial, volta no seu álbum de casamento, volta no período do seu namoro, volte lá onde todas as coisas brilhavam. De todos os modos, anime um ao outro nas lutas da vida.
Procure cada um promover a felicidade do outro. Haja amor mútuo, muita paciência. Então o casamento, em vez de ser o fim do amor, será como seu princípio. O calor da verdadeira amizade, o amor que liga o coração a coração, é um antigozo das alegrias do céu. Se você que está me assistindo, ou você que está presencialmente aqui, está flertando com o divórcio, está desanimado no seu casamento, preste atenção no que está escrito aqui. Não se arrependa, não desanime, não se queixa, não se entristeça, mas procure ser por outro tudo aquilo que você pode ser e deixe o resultado nas mãos de Deus. Mas eu anunciei que esse sermão seria o Espírito Santo e o casamento. E aqui está o último texto. Precisamos ter o Espírito de Deus, ou jamais teremos harmonia no lar. A esposa, se tem o Espírito de Cristo, terá cuidado de suas palavras, controlará o seu espírito, muito vence quem se vence, será submissa, e não sentirá, contudo, que seja escrava, mas companheira do marido. Se o marido é servo de Deus, não procederá como o senhor da esposa, não será arbitrário e irredutível, nunca excessivo o zelo com que acariciamos as afeições no lar. Pois se o Espírito do Senhor habita ali, o lar é um símbolo do céu, e amém. Queridos irmãos, todos nós sabemos que quando duas pessoas diferentes, embora da mesma essência, decidem se juntar, elas estão assumindo um compromisso que é intransferível, irrevogável para o fim da vida, mas nós sabemos que essa é uma aventura que vai levar toda a nossa energia, todas as nossas emoções, nós vamos ser colocados no extremo da nossa vida. O casamento, de alguma forma, é como uma panela de pressão, que à medida que o tempo vai passando, vai levantando de baixo para cima muitas coisas da nossa vida e da vida do outro. Mas se na nossa casa nós buscarmos e tivermos a presença do Espírito Santo do Senhor, e é só pelo Espírito, o nosso lar, a despeito dos desafios que nós tenhamos, será um pedaço do céu aqui na terra. E nesta manhã, eu gostaria muito de falar aqui ao seu coração, e preste bastante atenção. Eu gostaria de falar aqui aos meus queridos jovens solteiros. Logo mais eu vou falar a vocês num outro sermão sobre a questão do matrimônio. Vocês estão diante de 3 decisões importantes na vida. O Deus que vocês vão seguir, a profissão e o estudo que vocês vão se orientar, e a pessoa que vocês vão se casar. A pessoa que acerta nessas 3 decisões, ela sela aqui na terra uma vida abençoada e o seu destino eterno para o céu. Queridos meninos e meninas, façam um voto com o Senhor no coração, no íntimo de vocês, de não pisarem 1 centímetro, 1 milímetro do assim diz o Senhor. Porque aqueles que na sua fase jovem da vida honram o Senhor, poderão contar com o Senhor por todos os dias da sua vida até Jesus voltar. Eu gostaria de falar aos meus irmãos e irmãs que são casados aqui da nossa igreja. Queridos, essa geração, a minha geração, ela está colocando, normatizando, a minha geração está colocando uma tragédia no nosso meio chamada aborto. Mas a geração dos meus pais normatizou o divórcio. Queridos irmãos, se existe nessa manhã alguém aqui que está flertando, pensando, trabalhando com a possibilidade do divórcio, em nome de Jesus, abandone isso nesta manhã aqui na casa do Senhor. Você pode e precisa sair por essa porta, entendendo que o divórcio não é uma opção entre outras para resolver e arrumar a sua vida. O divórcio não é um caminho pretendido para o Senhor para que você viva uma vida digna aqui. Deus tem poder para fazer muitas coisas na nossa vida, e todas as histórias da Bíblia estão aí para mostrar que o nosso Deus, inclusive, é o Deus do impossível.
E eu quero nesta manhã convidar você, querido casal, irmão, irmã, a se manterem fiéis um com o outro. Quando os meus filhos ficam doentes dentro de casa, para resolver o problema da enfermidade, eu nunca penso que o fim ou a morte da vida deles é uma solução. E por que quando o casamento passa por problema e está doente, a gente pensa que o fim do casamento pode ser uma solução? Nesta manhã eu quero chamar você de coração a consagrar a sua vida, o seu casamento, o seu lar ao Senhor. E pedir para que o Espírito Santo do Senhor possa colocar ao redor de vocês uma muralha protetora, para que nenhum do outro possa fugir, cada um de si. Eu quero falar aqui também aos meus irmãos que já passaram pelas durezas de um divórcio. O Senhor é compassivo, assaz benigno, perdoador. Deus pode fazer coisas na nossa vida, curar feridas, sarar traumas, colocar no nosso coração paz e estabilidade emocional. Eu vou chamar o Gabriel e a Carol, eles irão cantar nesta manhã. E eu gostaria de convidar que viesse aqui na frente, na presença do trono do Senhor, como um simbolismo. Eu gostaria de convidar a você, jovem, menino e menina, que está buscando por um pretendente, por um namorado, por uma namorada. E eu fico muito feliz que os meninos da nossa igreja estão procurando pelas meninas da nossa igreja. Eu fico feliz quando eu vejo que uma menina, num sábado de manhã, chega aqui toda linda, brilhando. E eu sei que depois de agradar o Senhor, ela quer agradar um outro coraçãozinho por aqui. E sabe, queridos, essa nossa igreja, que logo mais será nossa, também é um lugar para que os nossos meninos e meninas, desde a sua infância, possam crescer juntos, para que nessa igreja, nessa comunidade, eles possam encontrar o seu namorado, a sua namorada, o seu esposo e a sua esposa, para a glória do Senhor. Eu quero chamar aqui os nossos casais casados. Eu gostaria de saber quem será o homem, a mulher que juntará a mão do esposo, da esposa, e quer vir aqui nesta manhã, na presença do altar do Senhor, enquanto eles cantam, para reconsagrar, renovar, trazer de volta para a vida e para o coração do matrimônio, a certeza de que foi Deus que os uniu, e se Deus os uniu, ninguém tem o direito de lhes separar. E eu quero convidar gente aqui que também precisa de recomeçar, reconstruir, reviver uma vida que foi interrompida e quebrada por uma situação. Mas especialmente eu quero chamar você que precisa de um milagre no seu casamento, no coração do seu esposo, no coração da sua esposa. Enquanto a Carol e o Gabriel cantam, o Espírito de Deus com certeza se move no nosso meio, e todos os que quiserem são bem-vindos e são convidados a vir aqui à frente, na presença do Senhor. Eu sempre achei difícil entender como duas vidas podem se tornar apenas uma. Mas quando eu te encontrei, eu te amei, e o milagre aconteceu, e então eu percebi que Deus tem sempre um plano para nós. É preciso paciência e ouvir sua voz. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que Ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Seu lado eu vou estar,
6, eu contigo vou chorar. E onde quer que a vida te levar, o meu coração vai junto, para sempre vou te amar. E Deus já tem um plano para nós. É preciso paciência ouvir sua voz. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que Ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Nós dois agora somos um, e bate um só coração. Juntos sempre viveremos, para sempre amaremos. E assim eu posso perceber, não sou nada sem você. Você é inspiração, move o meu coração. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que Ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Será que Ele lembrou quantas vezes de joelhos a Ele eu orei? Me abençoou, Deus me abençoou, me deu você, meu amor, deu muito mais do que eu podia imaginar. Senhor Deus, que nesta manhã, se eu fui ineficiente e não consegui apresentar que a Bíblia coloca a mulher dentro do matrimônio como alguém instalada ali para cooperar na salvação do seu esposo, do seu lar. Se eu não conseguir, querido Deus, colocar que a mulher, ela exerce uma influência desde a sua construção espiritual, que o Senhor possa fazê-lo. Porque o Senhor não colocou homem e mulher juntos como um fim em si mesmo de amor e felicidade, mas com um pacto de espiritualidade, de trabalharem, lutarem pela salvação do outro. Querido Deus, o Senhor sabe o que acontece no cotidiano dos casais da nossa igreja. O Senhor conhece a personalidade, o temperamento, o caráter. O Senhor conhece, Pai, as leis da natureza que atuam ali no DNA. O Senhor sabe, Pai, dos pesares, das frustrações. O Senhor sabe das chateações. Em nome de Jesus, que a corda
de 3 fios, tendo Cristo entre o homem e a mulher, permita que nenhum casamento se dissolva, termine, que não haja divórcio e separação. Que o Senhor, querido Deus, possa dar o teu Espírito Santo sobre as mulheres, para que elas possam se levantar como ajudadoras, escudo, salvação. Que elas sejam, querido Deus, um lado da família que trabalhe pela salvação da casa. Por favor, aos meninos e meninas, aos jovens da nossa igreja, Deus, que eles acertem nas 3 decisões mais importantes da vida, especificamente nessa, que o Senhor coloque na frente de um menino, de uma menina, alguém que o Senhor possa aprovar, abençoar e que venha cooperar para a salvação. Aqueles que passaram por um divórcio, que o Senhor possa cobri-los de bênçãos como força, resiliência, ânimo, provisão, que o Senhor reescreva uma nova história, um novo capítulo, e que na nossa comunidade as famílias estejam juntas, coesas, e tudo isso pela força e poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém. Eu vou pedir novamente ao Gabriel e à Carol que cantem essa música para nós. Enquanto você está voltando para o seu assento, eles vão estar cantando, eu vou pedir para que você se assente, eu vou estar saindo aqui, e ali à porta eu estarei me despedindo de você. Que Deus o abençoe, um bom e feliz sábado com a presença e a bênção do nosso Deus na sua vida. Eu sempre achei difícil entender como 2 vidas podem se tornar apenas uma. Mas quando eu te encontrei, eu te amei. E o milagre aconteceu, e então eu percebi que Deus tem sempre um plano para nós. É preciso paciência e ouvir sua voz. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Prometo que ao seu lado eu vou estar. Nas horas mais difíceis, eu contigo vou chorar. E onde quer que a vida te levar, o meu coração vai junto, para sempre vou te amar. E Deus já tem um plano para nós. É preciso paciência ouvir sua voz. Será que ele, Meu Deus, pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Nós 2 agora somos um, e
bate um só coração, juntos sempre viveremos, para sempre amaremos. E assim eu posso perceber, não sou nada sem você. Você é inspiração, move o meu coração. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que Ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Será que Ele lembrou quantas vezes de joelhos a Ele eu orei? Me abençoou, Deus me abençoou, me deu você. O meu amor deu muito mais do que eu pude